Vamos estudar a palavra de Deus. Se você trouxe Bíblia, abre em Atos, capítulo 1, versículo 3 a 8. Atos, capítulo 1, versículo 3 a 8. Nós vamos estudar esse texto da palavra de Deus. A igreja vai estudar esse final de semana. Diz assim a palavra do Senhor: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a você saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de brancos, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém. O título da mensagem de hoje é: o que não posso esquecer. E hoje eu queria falar o que não podemos esquecer se queremos cumprir com efetividade a missão que Deus nos deu. O que eu não posso esquecer? Eu sempre tive um problema sério com esquecimentos. Eu já esqueci muita coisa e já perdi muita coisa. Eu já esqueci prova na escola, dia de prova esquecia direto. Aí esquecia do dia da segunda chamada, era pior. Esquecia dos trabalhos. Eu tinha uma amiga na faculdade que me ajudava, sempre me avisava quando era dia de prova ou de entregar trabalho. Eu tinha um problema sério com esquecimentos. Chegou a ficar tão grave que um dia eu esqueci a minha avó na igreja. Eu trouxe ela de carona e na hora de ir embora esqueci que a avó estava comigo. Se tivesse mais um pecado capital seria esse, esquecer a avó na igreja, é muito sério. Eu tenho um problema sério com caminhos também. Eu constantemente esqueço os caminhos. Se eu estou conversando com as pessoas, ou se eu estou concentrado em outra coisa, eu não presto atenção no trajeto que eu estou fazendo. Eu lembro uma vez que eu tinha que fazer um noivado, e eu saí de casa, o noivado era numa chácara, e eu peguei o carro, e eu não sei você, mas eu tenho uns caminhos que eu faço no piloto automático. Se eu não pensar em nada, eu chego naquele lugar. E quando eu vi, eu estava na frente da igreja, e eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Saí de novo da igreja, e quando eu vi, aonde eu parei de novo? Na igreja de novo, a segunda vez. E aí saí a terceira, e quando eu vi de novo a terceira vez na igreja, eu saí do carro, peguei um mapa da chácara, falei: Michel, se concentra, você tem um lugar para ir. Pus o mapa do lado, peguei o carro, o volante, fui embora. Quando eu estou na estrada, caminho da chácara, resolvi abrir a janela. Naquela época não tinha GPS, era mapa mesmo. Quando eu olho para o lado, não acredito, um mapa voa pela janela. Falei: esse casamento não é para acontecer, Deus está querendo revelar algo para mim. Mas por milagre cheguei lá. E são várias as histórias. Acho que a pior de todas foi o dia que eu saí da igreja cansado. Falei: não tem comida em casa. Falei: vou passar no drive ali no McDonald's. E eu cheguei, pedi o lanche, paguei a conta. Quando chegou a fila de espera, o carro que estava na frente saiu. E eu não tive dúvida, eu saí atrás. Quando eu cheguei em casa, saí da garagem, subi. Quando entrei na cozinha, eu falei: o que eu vou comer? Eu falei: meu Deus, esqueci o lanche. Voltei, falei: não, vou voltar lá. Peguei o carro de novo, voltei no McDonald's, cheguei ali no drive.
Falei para a mulher, uns 20 minutos eu passei aqui, eu paguei um lanche, mas não peguei. Ela, o que aconteceu? Tem uns problemas aí. Problema na cabeça. Esquecimento é problema sério. E talvez você esqueça das coisas e tenha um problema parecido, talvez não tão grave quanto o meu, mas você esquece também das coisas. Mas hoje eu quero falar a respeito de princípios que Jesus vai ensinar nesse texto, que não podemos esquecer se queremos cumprir bem a missão que Deus nos deu. Jesus ressurreto gasta 40 dias com os seus discípulos, detalhando a missão, o que eles tinham que fazer, os atos que eles teriam que cumprir nos próximos dias. Ele dá o trajeto, o caminho para a igreja. E nesse tempo Jesus vai apresentar para os seus discípulos alguns princípios fundamentais, importantíssimos, que eles não podiam deixar de lado se quisessem cumprir a missão que Deus lhes deu. E quando eu estava lendo esse texto da palavra, eu comecei a me questionar: Senhor, será que eu tenho sido efetivo na missão que o Senhor me deu? Será que eu tenho atendido as expectativas de Jesus a meu respeito? Senhor, será que eu tenho levado todos aqueles que o Senhor colocou nas minhas mãos para levar até Jesus? E hoje eu queria te desafiar a entregar tudo que Deus te deu e ordenou como propósito para você. No dia que você se apresentar diante do Senhor, que Ele possa dizer: servo bom e fiel. Que você possa alcançar não a sua expectativa, mas a de Jesus. Quantos aqui querem ser efetivos no cumprimento da missão? Levante as mãos. Eu creio que Deus vai levantar gente aqui cheia do Espírito Santo, que vai cumprir bem o chamado de Deus. Nós vamos alcançar os propósitos do Senhor. E hoje eu quero falar de alguns princípios que você não pode esquecer. Primeiro deles, primeiro princípio, Jesus vai apresentar aqui o caráter da missão. Qual é o caráter da missão? E é interessante porque Lucas, o autor do livro de Atos, ele vai usar alguns termos jurídicos para nos apresentar de forma mais caracterizada qual é o caráter da nossa missão. E o primeiro termo jurídico que ele usa vai aparecer no versículo 3, quando a Bíblia vai dizer que Jesus, ele traz consigo inúmeras provas incontestáveis de que ele estava vivo. Inúmeras provas incontestáveis. E na jurisprudência, essas provas incontestáveis são as chamadas provas cabais. Se você já acompanhou um julgamento, um juízo, você pode ver que muitas vezes, apesar de haver vários indícios que determinada pessoa cometeu determinado delito ou determinado crime, muitas vezes ela é liberada porque faltou o quê? A prova cabal. E o que a Bíblia está dizendo, Lucas está dizendo aqui, é que Jesus, ele trouxe consigo provas irrefutáveis de que ele está vivo. Em outras palavras, o que Lucas está dizendo é que a ressurreição de Jesus Cristo é certa, é inquestionável, ela foi provada de forma cabal. Quantos creem nisso? Jesus está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas aí ele vai apresentar uma segunda palavra, um segundo termo jurídico, que é a palavra testemunha. Ele vai dizer: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E é interessante essa palavra testemunhas. Ela aparece no Novo Testamento 29 vezes. Ela é um tema central nas Escrituras. Por quê? Uma testemunha, ela fala a respeito do que viu, ouviu ou presenciou. E é interessante porque Jesus, quando vai caracterizar, vai apresentar o caráter da nossa missão, ele nos chama de testemunhas. Em outras palavras, o que é esperado de nós é que simplesmente apresentemos, testemunhemos aquilo que vimos,
ouvimos e presenciamos. Quantos aqui já tiveram experiências com o Cristo vivo e ressurreto? Você é uma testemunha. Você é uma testemunha. E é interessante porque muitas vezes a gente não entende como devemos pregar o Evangelho. E se você olhar para as Escrituras Sagradas, você vai ver que os discípulos constantemente, simplesmente testemunhavam, falavam o que tinham visto e ouvido. Eu gosto da história quando Filipe vai chamar Natanael, em João capítulo 1, ele chega para Natanael e diz: encontramos o Messias de Nazaré. E Natanael vira para ele e diz: mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E ele responde para ele: vem e veja. Simplesmente isso. Experimente. Eu gosto também de um texto na palavra, Atos 9. E se você ler o texto, o livro todo de Atos, você vai ver que essa história se repete. Atos 9 conta o relato da conversão do apóstolo Paulo, quando ele está no caminho de Damasco e tem um encontro com Jesus ressurreto. E se você ler Atos 26, é o mesmo depoimento. Mas o que muda? Em Atos 9, Lucas está contando o relato. Em Atos 26, o apóstolo Paulo está evangelizando, e ele está contando o que ele viu e ouviu. Ele está dizendo: eu estava no caminho de Damasco, e eu vi uma luz, e o Cristo ressurreto apareceu para mim. E ele começa a narrar, a dizer o que ele viu e ouviu. Eu também gosto do testemunho do cego de nascença, João 9. Quando ele é curado por Jesus, vai se lavar no tanque de Siloé. Logo os fariseus querem achar um problema, e eles vão interrogar primeiro o rapaz: quem te curou? Ele fala: foi Jesus. E eles ficam indignados e vão procurar os pais daquele moço e perguntam para ele: ele de fato era cego de nascença? E os pais vão dizer: sim, ele era cego. Quem o curou? Ele fala: não sei, ele é grande, fale com ele. E eles vão de novo: olha, o homem que você disse que te curou, ele era pecador, nós sabemos disso. E aí o que aquele moço vai responder? Se ele era pecador ou não, eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Deus está nos chamando para testemunhar o que vimos e ouvimos. Eu ouço muita gente falando: pastor, eu não sei falar de Jesus, eu não sei pregar o Evangelho, eu não tenho conhecimento. Mas querido, não se trata de conhecimento, se trata de experiências. Quantos aqui foram transformados pelo poder que há no nome de Jesus? Tua vida foi mudada, você teve um encontro com Ele. Então você é uma testemunha do que você viu, ouviu, do que Ele fez na tua vida. Não importa a classe social, não importa quanta cultura você tenha ou não. Hoje eu vim te desafiar a entender qual é o caráter da tua missão. Você é uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Eu lembro quando eu era adolescente, nós saímos, eu tinha um grupo que eu montei com alguns amigos de evangelismo. Tinha uns 15, 16 anos. E nós fizemos um treinamento na igreja e um dia saímos para evangelizar na rua, aqui em volta da igreja. E eu lembro que nas primeiras vezes a gente ficava discutindo religião com as pessoas. Eu lembro um senhor que nós começamos a falar de Jesus para ele, e ele é muito mais velho, com muito mais conhecimento, não deu muito crédito para dois moleques, um de 16, outro de 15 anos. Mas ele foi puxando papo e foi discutindo, e eu lembro que a gente perdeu 1 hora e não chegamos em lugar nenhum. Mas quando nós começamos a contar o que Deus tinha feito nas nossas vidas, e a contar as histórias, e a contar as experiências, éramos meninos, mas tínhamos presenciado Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Ele nos encontrou e nós começamos a falar sobre isso. Na reunião de oração aconteceu isso, o dia que nós clamamos, o dia que nós buscamos, e a gente foi contando histórias. Aquele homem que não ouvia nada, de repente parou para nos ouvir, porque essas eram provas que ele não podia contestar.
a nossa experiência. E hoje eu vim dizer para você: Jesus te visitou, Ele transformou sua vida, ninguém pode te calar, você é uma testemunha, Ele está vivo, Ele venceu a morte, aleluia. Qual é o caráter da nossa missão? Nós somos testemunhas. E eu gosto dessa palavra, a palavra testemunha, no grego, se você ler, é mártir. Essa é a pronúncia no grego, mártir. E ela dá origem à nossa palavra mártir. Por quê? Dentro do contexto bíblico, a testemunha era uma testemunha fiel. Tanto é que em Apocalipse, Jesus vai ser chamado assim, testemunha fiel. E sabe, Jesus não nos chamou apenas para falar o que Ele tem feito, mas Jesus nos chamou para falar o que Ele tem feito em toda e qualquer circunstância. Eu gosto em Atos 4, quando eles estão diante do Sinédrio, sendo inquiridos, porque um homem que era coxo de nascença tinha sido curado por Pedro e João, e eles estão ali se defendendo no Sinédrio, e aqueles homens então os ameaçam, e dizem para eles: olha, não falem mais a respeito desse Jesus, não preguem mais. E aí eles vão dar uma resposta linda. Eles vão dizer àqueles homens: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Diga para quem está do seu lado: eu não posso deixar de falar a respeito do que eu vi e ouvi da parte de Deus. Você é uma testemunha. Sabe, hoje minha oração é que Deus levante jovens cheios do Espírito Santo nesse lugar, que não tenham medo de falar a respeito do que tem visto e ouvido, das experiências que tiveram com Deus, mesmo em lugares onde as pessoas não lhes entendem, mesmo quando há pressão, mesmo quando seus valores são questionados. Deus vai levantar neste lugar meninos, meninas, homens e mulheres que são testemunhas fiéis do que Jesus fez nas suas vidas. A minha oração é para que Deus te encontre, te ache fiel. Nós estamos numa campanha, começamos uma campanha de evangelização, e o inimigo vai tentar te desabilitar, dizer para você: não dá, você não tem condição, você não pode. Mas todos aqueles que tiveram uma experiência com Jesus estão aptos para testemunhar a respeito do que Ele fez nas nossas vidas. Quantos creem nisso? Não esquece o caráter da tua missão. Não é explicar teologia para os outros, não é explicar religião. O caráter da nossa missão é testemunhar o que vimos e ouvimos da parte de Deus. Segundo princípio que Jesus vai falar, olha, esse não dá para esquecer, tem a ver com a capacitação para a missão. E ele vai dizer no versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E o segundo princípio tem a ver com a busca pelo derramamento do Espírito. Nós precisamos estar preparados para a missão, prontos para a missão. E é nesse contexto que Jesus vai falar aos seus discípulos que eles deveriam esperar em Jerusalém para que o derramamento do Espírito os alcançasse. Versículo 4 desse texto diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está falando, enfatizando o papel do Espírito Santo no avanço missionário, na obra missionária. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, sem o empoderamento do alto, sem a ação do Espírito, vocês não podem fazer nada.
Por isso esperem em Jerusalém, até que o Espírito seja derramado sobre vocês. E eu acho tremendo porque, se você ler o livro de Atos, você vai ver que cada vez que a igreja cruza uma fronteira, há um derramamento novo do Espírito. Algumas pessoas acham que aconteceu só um Pentecostes, mas se você ler a Bíblia, só um derramamento do Espírito. Mas se você ler o livro de Atos, você vai ver pelo menos 4 Pentecostes, 4 derramamentos do Espírito. O primeiro acontece em Atos 2, quando os discípulos estão ali orando juntos, e a Bíblia diz que enquanto eles oravam, vem um som muito forte, um vento muito forte, e eles começam a ver línguas de fogo sobre a cabeça uns dos outros, e começam a falar em novas línguas e a profetizar, e a palavra de Deus vai dizer: e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que ele está dizendo? Olha, enquanto Deus derramava capacitação, poder, isso era sinalizado de forma sobrenatural, e aí acontece o primeiro derramamento do Espírito. Mas se você continua lendo a Bíblia, Atos 8, quando eles chegam em Samaria, há um outro derramamento do Espírito. Diz assim o texto: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. E se você vai ler, vai ver que sinais, prodígios e maravilhas começam a acontecer, porque Deus estava empoderando a sua igreja para conquistar Samaria. E aí eles cruzam mais uma fronteira. Um dia Cornélio está em casa e tem uma visão, um gentil que morava em Cesareia, e aí ele manda os seus servos irem lá procurar Simão, chamado Pedro, que estava na casa de Simão o curtidor, e eles trazem aquele homem. E quando Pedro chega ali e começa a pregar o evangelho para os gentios, a Bíblia diz: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. De novo, Deus prepara a igreja para avançar num território desconhecido. Ele, quando chega na casa de Cornélio, Pedro, quando ele está pregando, o Espírito é derramado sobre aqueles que ali estavam, e Deus começa a inaugurar um novo tempo na igreja, onde todos são alcançados pelo poder do Evangelho. E você continua lendo a Bíblia, há um outro derramamento, quando Paulo chega em Éfeso, Atos 19, ele começa a pregar ali, e mais uma vez o Espírito é derramado sobre aquele lugar. Cada vez que a igreja cruzava uma fronteira, havia um derramamento do Espírito, capacitação vinda do alto, poder derramado, para que eles pudessem cumprir a missão. Hoje eu vim dizer para você: nós vamos cruzar novas fronteiras, e o Espírito Santo vai ser derramado de novo sobre nós, porque sem a presença e sem a ação do Espírito não podemos fazer nada. E eu creio que grandes coisas acontecem quando há um derramamento do Espírito. E eu queria te desafiar nos próximos dias a buscar esse derramamento do Espírito sobre a sua vida, porque isso pode transformar a sua história. Eu gosto de ler histórias de homens que foram usados por Deus, e uma das histórias que me agrada muito é a história de Charles Finney. Esse homem teve uma experiência linda com Deus no matagal. Ele entregou sua vida para Jesus, e ele era o regente do coro da sua igreja na época. E um dia aquele homem está no escritório dele, se preparando ali para o ensaio do coro, e ele começa a orar. E quando ele simplesmente olha para a lareira,
acontece um derramamento do Espírito naquele lugar. E é bonito porque o próprio Finney escreve nos seus diários o que aconteceu. Ele dizia: eu caí prostrado e correntes de amor corriam sobre o meu corpo. Eu não sei explicar o que era aquilo, mas eram correntes de amor como eletricidade que corria sobre o meu corpo, e eu sentia uma satisfação, uma alegria que eu não sei explicar. E ele está ali prostrado na sala, e de repente alguém do coro abre a porta e chega e vê ele jogado e acha que ele está passando mal, e vai chamar um presbítero da igreja. E aí ele chama o presbítero. No fim, lá no livro vai dizer que o cara era carrancudo. Ele disse que nunca tinha visto o cara dar um sorriso. E aquele homem, quando entra na sala e vê aquele homem, sente a presença de Deus, ele começa a sorrir, a dar risada e a engrandecer o nome de Deus, porque um derramamento do Espírito aconteceu naquele lugar. Depois desse derramamento, começa uma reunião de oração que não para na igreja, e Finney começa a pregar nos lugares. Ele chega numa escola, ele é convidado por um velhinho para pregar numa escola. Enquanto ele está falando, não era o que ele estava falando, não eram as palavras dele, um derramamento do Espírito acontece na escola. Os jovens começam a se jogar no chão, chorando e clamando a Deus por misericórdia, se arrependendo dos seus pecados. Ele vai procurar o velhinho, fala para eles que há salvação em Jesus, mas quando ele vê o velhinho está jogado no chão, chorando também, clamando a presença de Deus, e ele vai, jovem por jovem, dizendo: há esperança para você em Jesus, há esperança para você em Jesus. E dezenas de adolescentes entregam a vida a Jesus numa escola aquele dia, porque houve um derramado Espírito naquele lugar. Aquele homem começa a pregar nas fábricas, sem lhe dizer nada, simplesmente com orações e palavras simples. Deus começa a se derramar nas fábricas, pessoas começam a se converter. Queridos, eu creio que um grande derramamento do Espírito vai acontecer nos nossos dias. Se nós buscarmos de todo o coração, vai acontecer de novo. Aconteceu em Jerusalém, aconteceu em Samaria, aconteceu em Éfeso, aconteceu na Inglaterra naqueles dias, vai acontecer de novo nos nossos dias. O derramamento do Espírito mudou minha vida. Eu lembro certinho, nessa época, quando eu encontrei a Deus, e nós tínhamos 16, 17 anos, e nós fazíamos vigílias, quase que final de semana sim, final de semana não, buscando o derramamento do Espírito. Tinha uma amiga que tinha uma casa, ela tinha uma sala bem grande, e nós fazíamos as reuniões de madrugada. E eu nunca me esqueço, um dia nós estávamos cantando louvores, um jovem com violão, e nós cantando na casa dessa minha amiga, e de repente houve um derramamento do Espírito na sala daquela casa. Todos começaram a chorar, nós não conseguimos ficar de pé. E eu lembro que naquele momento o Espírito Santo tomou minha boca, e eu comecei a falar coisas que eu nem sei dizer sobre a vida das pessoas. Eu não conseguia controlar, era algo tão forte, e era algo tão verdadeiro, que as pessoas começavam a chorar naquele lugar, porque houve um derramamento do Espírito ali. Depois de poucos dias eu fui para um acampamento, e eu era o líder do quarto no acampamento. Tinham 14 jovens no meu quarto, e só 3 eram crentes. E nós, quando todo mundo ia dormir, nós ficávamos orando, e pedindo a Deus que visitasse aqueles outros que não conheciam. Eu nunca vou me esquecer. Era uma quinta-feira à noite, nós estávamos orando de madrugada, com um violão tocando baixinho e cantando algumas canções. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo foi derramado naquele quarto de acampamento. Os meninos que estavam na cama começaram a descer de cueca, descalço, se debruçar no chão. Alguns choravam. Eu lembro do menino que gritava e dizia: eu não aguento mais essa vida, eu quero sair disso, Jesus me transforma. E quando eu fui orar com aquele moço, ele entregou a vida para Jesus. Naquela noite, 11 meninos entregaram a vida para Jesus naquele quarto, porque o Espírito Santo de Deus ainda age hoje. Eu lembro das reuniões de oração que eu fazia com os adolescentes. Eu fico feliz porque hoje eu vejo Tarek pastor, Eric pastor, Budal pastor, e nós orávamos nas quartas, quintas aqui na igreja. Eram tudo moleque, menino. Eu também era meio novinho.
E aí tinha um ginásio, tinha uma sala lateral, onde nós fazíamos as reuniões de oração. E quantas vezes o Espírito Santo de Deus nos visitou? Eu lembro do dia que um jovem trouxe um amigo que frequentava terreiros de Umbanda para a reunião de oração. E nós estávamos cantando, aquele moço já tinha ido várias vezes na igreja. Mas quando nós começamos a cantar naquele lugar, e era uma adoração tão sincera, tão genuína, que brotava no coração daqueles meninos, que o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. Aquele menino que estava tomado de espíritos malignos, ele não conseguiu ficar de pé. Ele caiu no chão, ele rastejava no chão como uma serpente. E eu vi adolescentes expulsando demônios. E aquele moço sendo restaurado pelo poder do Espírito. Sabe por quê? Não é por força, nem por violência, não é por competência, nem preparo. É um mover do Espírito Santo de Deus. E hoje eu vim dizer para você, eu sou uma testemunha, você é uma testemunha, Ele está vivo, e vai acontecer de novo. O Espírito vai ser derramado sobre todos nós, se o buscarmos de todo o coração. E sabe, eu creio que se hoje aqui você tomar uma decisão de viver para a glória de Deus, de entregar tudo que Deus tem para a tua vida, e começar a buscar esse derramamento do Espírito, Deus vai te surpreender, você vai viver coisas incríveis, Deus vai te visitar, Jesus está vivo, Ele é poderoso. Hoje Deus vai abrir as portas do céu sobre nós, e eu creio o Espírito Santo vai nos visitar mais uma vez. Sabe o que você não pode esquecer? É de buscar a Deus, de buscar o derramamento do Espírito na sua vida. Como é que está a tua vida? Você quer ir para missão de tanque vazio? Não vai dar em nada. Tem muito crente arrebentado porque está indo para a missão de tanque vazio. O diabo vai passar por cima, meu irmão, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida plena em abundância. Você quer ir para a batalha junto comigo? Vamos encher o tanque, vamos orar todo dia, vamos buscar todo dia, porque a obra de Deus é feita com fé. É um mover do Espírito, não nosso. Não é tua capacidade nem a minha. Mas eu creio sim, que cheio do Espírito podemos vencer tentações, nos libertar de pecados, podemos pregar a palavra com autoridade, podemos ver a glória e o poder de Deus. Quantos creem vai acontecer de novo? Quantos querem o derramamento do Espírito hoje? Eu preciso da porção de cada dia como maná. Quantos aqui já experimentaram o derramamento do Espírito em suas vidas? Levante as mãos. Em nome de Jesus, você não vai ficar contando história de 5, 10, 15 anos. Você vai falar do derramamento do Espírito que aconteceu ontem, semana passada. Porque Deus tem coisas novas para nós. E eu creio que hoje Ele está nos chamando. Não esqueça, nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Podia contar muitas histórias, mas não esqueça, você precisa estar preparado para a missão. Você precisa estar cheio do Espírito. Você precisa buscar o derramamento do Espírito. Terceiro, ele vai falar da abrangência da missão. E ele vai falar que serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém? Meu Deus do céu. Aonde que nós seremos testemunhas? Jerusalém? Judeia? Meu Deus, sério mesmo? Quem sabe o versículo me ajuda. Seremos testemunhas em Jerusalém. Amém. Ele está falando agora sobre a abrangência. Jesus quer mostrar que o Evangelho é para todos. Ele não escolhe raça, cor, condição social ou humana. O Evangelho é para todos. O Evangelho é o poder de Deus manifesto a todo aquele que crê. Mas como isso era difícil para ser entendido pelos judeus. Se você ler esse texto que eu falei de Atos 10, você vai ver o conflito.
Porque um judeu não entrava na casa de um gentio. Ele não comia com o gentio. Ele sequer buscava relacionamento. E agora, Pedro é convidado pelo Espírito para entrar na casa de um gentio. E se você ler o texto, você vai ver o conflito. Os judeus que tinham se convertido estão falando: poxa, mas eles também podem receber de Deus. Pra você ter ideia de quão sério era isso, Deus tem que dar uma visão para Pedro. Quando ele está no terraço da casa de Simão o curtidor, ele vê um lençol com animais que ele considerava impuros, e Deus fala para ele: mata e come. E ele fala: não posso Deus, eu não quero deixar de me purificar, eu nunca comi esses animais impuros. E ele diz: mata e come. E daí ele está refletindo sobre a visão, e vem os servos de Cornélio convidá-lo para ir até Cesareia. Ele entende que é o Espírito falando que ele devia ir naquele lugar. Por isso ele entra na casa do gentio. E quando ele entra, o mover do Espírito acontece. Por quê? Quando a gente fala de abrangência da missão, a Bíblia vai nos mostrar que, pregando o Evangelho, nós somos sempre convidados a cruzar fronteiras e quebrar barreiras. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus vai te convidar para cruzar fronteiras e quebrar barreiras. Isso está presente em todo o Novo Testamento. Se lê Atos 15, tem o concílio de Jerusalém. Por quê? É para pregar para os gentios ou não? É para circuncidar ou não? O que salva ou não? Você vai ver conflitos nas cartas. Por quê? O Evangelho vai sempre nos levar a cruzar fronteiras e quebrar barreiras. Ele é para todos. É para todos. E se você ler a história da igreja, você vai ver movimentos de fé. Eu gosto da história de William Carey, conhecido como o pai das missões modernas. Esse cara era um sapateiro, um moço simples, pobre, mas gostava de estudar. E ele tinha facilidade com línguas. Ele aprende grego e latim sozinho, quando era adolescente. E um dia ele está lendo a história de um desbravador inglês, um conquistador, sobre o Império Inglês, como o Império tinha se espalhado pelo mundo. E quando ele lê, ele fala: poxa, o Império Inglês foi, mas o Evangelho não acompanhou. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pregar o Evangelho em outros povos, em outras línguas. E aí ele vai para uma reunião na igreja e fala que Deus estava o chamando para ir às Índias. E aí um senhor, um ancião da igreja, fica de pé e fala assim para ele: menino, jovem, se assente. Quando Deus resolver converter os pagãos, fará sem a sua ou a minha ajuda. Mas aquele moço não desistiu. Falou: eu vou para as Índias. Financiou sua própria viagem, foi. E ali naquele lugar ele traduziu a Bíblia para 5 idiomas na Índia. Levou 1000 pessoas para perto de Jesus. Lutou contra a autoimolação das mulheres viúvas. Quando o marido morria, elas tinham que se autoimolar. Lutou contra o infanticídio, contra a visão de castas que escravizava milhares e milhões de pessoas. E esse homem é considerado o pai das missões modernas, porque ele foi capaz de cruzar fronteiras, quebrar paradigmas. O Evangelho faz isso. Você vê as histórias, John Wesley e George Whitefield foram excluídos da igreja. Sabe por quê? Eles começaram a pregar ao ar livre. E aquilo na época era um sacrilégio, só podia pregar no templo. E eles começaram a pregar ao ar livre, e foi uma confusão. Mas Deus os tinha chamado para o quê? Para cruzar fronteiras. E quando eles começam a pregar ao ar livre, centenas de milhares de pessoas começam a ter experiências com Deus e se converter. Aí depois você vê, um pouco antes, Lutero. A maioria das pessoas na época de Lutero eram analfabetas. Como é que elas iam ler a Bíblia? Como é que elas iam estudar a palavra? Sabe o que ele faz? Ele pega as músicas das tabernas, dos bares, as músicas seculares. E ele pega as músicas e troca a letra, coloca salmos, princípios bíblicos. E aí de repente o povo que não sabia ler está cantando a palavra de Deus em casa.
Mas você pode imaginar a confusão que isso deu? O povo cantando a música do bar com letra da Bíblia, coisa linda. Se eu fizer isso aqui, eu sou excomungado hoje. Mas sabe, o Evangelho nos convida a cruzar fronteiras, quebrar paradigmas. E hoje eu vim dizer para você, eu amo Jesus, porque Ele sempre me leva além. E eu tenho certeza que para a nossa geração, Ele está nos convidando a cruzar novas fronteiras, a quebrar novos paradigmas, para que o Evangelho chegue ao coração de muitos. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Quais são as fronteiras que a nossa geração, que nós vamos cruzar? Quais são os paradigmas que nós vamos quebrar nos nossos dias? Deixa eu convidar você a sonhar com um que eu quero quebrar nesses dias. Quando eu era adolescente, a igreja que eu conhecia de Jesus na cidade era uma igreja dividida. Você nunca viu um pentecostal num culto com um batista ou presbiteriano? Era muito raro eles fazerem qualquer coisa juntos. Muitas igrejas batistas se dividiram por causa de uma renovação carismática, por um entendimento diferente da palavra de Deus. Você vai ver histórias e mais histórias. Pergunta para o teu pai, para tua mãe, para o teu avô, para tua avó. Talvez eles fizeram parte de uma igreja que se dividiu. Mas eu creio que a nossa geração vai restaurar a igreja de Jesus, a unidade da igreja de Jesus na nossa terra, no Brasil. Nós já começamos movimentos. A semana de avivamento é isso. Quando eu imaginei que eu ia pregar numa igreja luterana, gente, olha que maravilha. E quem ia fazer o louvor era o cara de uma quadrangular. E no outro dia a gente ia estar numa igreja metodista e um assembleiano ia estar pregando. Eu nunca imaginei isso. Isso é avivamento, despertamento espiritual. E eu nunca imaginei, quer dizer, eu orei muito por isso, que nós íamos estar no estádio em 2017, lotados. Não com um evento que um artista promoveu, ou um pregador famoso, mas a igreja de Jesus na cidade está celebrando a Deus. E sabe, vai acontecer de novo esse ano, dia 27 de julho, pode pôr na tua agenda aí. Eu pedi para vocês orarem antes de viajar. Eu cheguei de viagem, no dia seguinte eu tinha uma reunião com o Petralha, Mário César Petralha. Nós fomos para a reunião e eles cederam espaço mais uma vez para nós. E não só cederam espaço, como se comprometeram a ajudar-nos a baixar os custos do evento, que é muito caro. Você vai perguntar, Michel, tem dinheiro para fazer evento? Nunca tem, né? Na quarta eu fui no Petralha, à noite era a reunião aqui do conselho da igreja, eu tinha que pedir liberação para a gente poder assinar o contrato até o final do mês. Pedi um orçamento, perguntaram quanto vai custar, eu falei, olha, vai custar uns 800 mil reais. Vocês têm quanto? Tem 70 na conta. Mas quantos creem que o nosso Deus é o Deus da provisão e do milagre, que não vai faltar nada? Levantem as mãos. Eu tenho certeza. E sabe o que eu achei bonito? A nossa igreja, que quando eu levei a proposta, foi unânime, ninguém falou nada contrário, todos creem que Deus vai fazer algo de novo. E eu tenho certeza, nós vamos estar no dia 27 de julho, no estádio do Atlético, dizendo, essa cidade não tem várias igrejas, ela tem uma igreja só, a igreja de Jesus nessa terra. E algo novo vai começar a acontecer. Eu estou orando para que esse movimento se espalhe Brasil afora. E um dia, se Deus quiser, eu vou estar com você no Maracanã fazendo culto, meu irmão. Por quê? Por que não? Nós temos um Deus que é grande, poderoso e que faz coisas grandiosas nos nossos dias. E eu creio que essa é a mensagem para a nossa geração. Vamos unir a igreja. Nós juntos podemos ir além. Eu podia falar de outros paradigmas, mas eu creio que nós vamos viver um despertamento espiritual nos nossos dias como nunca antes. Se você, junto comigo, se disponibilizar simplesmente a cruzar fronteiras e quebrar barreiras, porque o Evangelho ele é muito abrangente. Ele nos chama a ir a Jerusalém, a Judéia, a Samaria e aos confins da terra. Por último, ele fala do tempo.
Os discípulos vão perguntar para Jesus: mas qual é o tempo que o reino de Deus, de Israel, vai ser estabelecido? E Jesus vai falar para eles: olha, não compete a vocês saberem os tempos, mas o que me chama a atenção é o final do texto. Logo em seguida, Jesus é levado aos céus, e aí os discípulos estão olhando, e a Bíblia diz que vem 2 anjos, e eles falam para eles: o que vocês estão olhando para cima? E quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou comigo: não é hora de ficar olhando para cima. O tempo de fazer a obra de Deus é agora, porque em breve Jesus voltará. A última coisa que a gente não pode esquecer é que a pregação do Evangelho, esta é uma mensagem, as boas novas do Evangelho, é uma mensagem urgente. Não é para amanhã, nem depois de amanhã, é para agora. E sabe, eu vim falar para você: a hora de fazer diferença é agora. A hora de bater na porta do vizinho é agora. A hora de começar um grupo de oração lá na tua faculdade, no teu trabalho, é agora. Agora não é hora de ficar olhando para cima. Agora é hora de olhar para frente e cumprir o chamado. Deus está nos chamando, Deus tem coisas novas, e eu quero pedir em nome de Jesus: não perde tempo. A gente perde tanto tempo correndo atrás de coisas que não valem nada. Quantas vezes quando eu estou vendo, minha mente divagando, indo para direções, Deus fala: ei, volta para cá. Hoje eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a começar. Começa agora o que Deus te chamou para fazer. Você acredita que Deus vai te usar para ganhar pessoas para Jesus? Eu creio. Talvez você não saiba dizer quando isso aconteceu, ou qual foi a última vez que isso aconteceu, mas eu creio que se nós buscarmos e pela fé nos lançarmos na obra, Deus vai nos usar poderosamente. Veremos pessoas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Hoje eu queria orar por você. Queria pedir para o pessoal do louvor chegar aqui e nós vamos orar. A mensagem que eu queria dividir contigo é uma mensagem tão simples. O tempo está nos chamando. Esses dias eu estava conversando com o Laurinho, que ministra aqui o louvor para nós, o nosso ministro de louvor, e ele falando para mim: Michel, vocês não entendem quando eu quero, às vezes, apressar algumas coisas. Eu falei: como assim, Laurinho? Ele falou: eu não tenho tempo para perder. Por quê? Ele falou: cara, durante a minha vida eu tive um chamado na adolescência, mas eu fui um crente carnal minha vida toda. E agora, quando eu sou já maduro, um homem maduro, é que eu me encontrei com Deus. Eu não quero perder nada agora. Eu lembro de uma irmãzinha que eu conheci na Donep. Ela teve uma parada cardíaca e ela se deparou com a morte. E nesse tempo que o coração parou, ela teve uma visão. Deus fez passar um filme na cabeça dela. E aí Deus falou: eu vou dar mais uma chance para você, porque você não cumpriu aquilo que eu esperava de você. E aquela mulher voltou, mas meu irmão, eu nunca vi uma mulher orar tanto. A gente ia dormir, ela era uma senhora já. A gente ia dormir nos acampamentos e ela ficava lá às vezes até de manhã. Aí na reunião do dia seguinte era a primeira a chegar. Eu falei: meu Deus, essa mulher tem problemas. E ela dizia: eu não posso perder tempo. Cara, a vida passa muito rápido. Talvez você tenha 17, 18 anos, você fala: quando você piscar foi, cara. E sabe qual que é a estratégia do inimigo? Nos manter entretido com as coisas desse mundo. Cada hora tem um desafio, é a faculdade, é o casamento, é os filhos. Mas cara, se você for, quando você piscar foi. Todo dia eu acordo e falo: Senhor, eu quero fazer valer esse dia.
Me dá tudo que o Senhor tem para mim hoje. Eu não tenho tempo para perder. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu queria dizer para você, não perde mais tempo. Não perde. Vamos testemunhar, vamos contar as histórias de Deus para as pessoas, o que Ele fez na nossa vida. Não perde mais tempo. Vamos buscar o derramamento do Espírito hoje aqui. Eu creio, Ele vai nos visitar. Nós vamos cruzar fronteiras, quebrar paradigmas. As pessoas vão ficar bravas com a gente, vão nos criticar, mas não tem problema. Se o mover é do Espírito, vamos embora. Eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida.